Portanto, já temos alguns resultados vindos da Grécia, do berço da democracia, e parece que a democracia funciona, é verdade, Paulo querido? Bem, a democracia funciona sempre, não é? Sempre que há eleições, a democracia funciona. Mas vezes há uns que gostam mais, outras vezes há outros que gostam mais. Tudo bem. Agora, acho que aqui a questão não é tanto se a democracia funcionou ou não, ela funcionou. E funcionou até de uma maneira, desta vez, de uma maneira um pouco surpreendente, porque coloca como poder, portanto, uma coligação que vem de esquerda, portanto, que é uma coisa completamente desalinhada com os últimos muitos anos da Europa, não é? Que tem sido uma coisa governada à direita, quando muito ao centro-direita, portanto, tem sido uma coisa, a Europa tem sido governada nos últimos, para aí há 10 anos, tirando um caso ou outro, sobretudo à direita e com políticas até extremas, em termos de direita, não diria de extrema-direita, não é a mesma coisa, mas políticas de direita extremas. E isso, portanto, agora estas eleições, as eleições de hoje, na Grécia, dão um sinal de que isso acabou, ou vai acabar. Portanto, esse ciclo, que é o ciclo do empobrecimento da população europeia, que é o ciclo da destruição da economia europeia, como um todo, não quer dizer que algumas economias não tenham ganho bastante com isto, e estou a falar da alemã, mas, portanto, em termos europeus, estes anos que foram um completo desastre, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, de todos os pontos de vista, o resultado de hoje, ligado a outro acontecimento que o antecede, que é o anúncio do Banco Central Europeu, portanto, do quantitative easing, portanto, de ir injetar dinheiro na economia. Esses dois sinais, de facto, indicam que 2015 vai ser o ano em que a Europa vai começar a mudar. Quanto tempo é que vai este comboio, este porta-aviões colossal, tomar para mudar efetivamente o rumo? Isso eu não sei. E também não sabemos se o rumo que vai tomar a seguir, para onde é que nos vai levar esse rumo, não é? Eu sobre isso tenho muitas dúvidas, mas sobre isso falaremos depois. João? Eu fico feliz que o Syriza tenha ganho. Eu não sou daqueles que acham que o Syriza é um partido de extrema-esquerda. Eu acho que o Syriza até é bastante moderado em relação ao que uma esquerda progressista podia fazer na Europa, mas se calhar sou eu que sou demasiado à esquerda em relação às políticas que acho que sejam justas para aplicar na Europa, mas estou feliz que o Syriza tenha ganho. E estou feliz por razões concretas, porque o Syriza tem um programa muito simples, que toda a gente pode ler, se for à procura, e tem 4 pilares no programa do governo, que estão todos quantificados, sendo que um deles parece-me que nós precisamos muito dele em Portugal, que é o da crise humanitária, que são as pessoas que de facto já não têm dinheiro para comer, já não têm dinheiro para meter gasolina no carro, ou sequer ter carro, ou sequer ter dinheiro para comprar o passe, que eles quantificaram em 1.882 milhões de euros, e entre as quais estão medidas como eletricidade de borla para 300 mil famílias, como o combustível diesel para os geradores nas periferias e nos espaços rurais, que se passará de 1,20€, mais ou menos o preço que nós temos cá, para 90 cêntimos, como, por exemplo, a garantia de que as pessoas têm que ter 30 mil apartamentos disponíveis que são tomados a proprietários que não os arrendam e, pura e simplesmente, fazem especulação imobiliária com eles quando os arrendam sem recibos, e têm 3 euros por metro quadrado nessas habitações, nas cidades ou nas periferias bem servidas. Portanto, há aqui um programa que foi muito bem pensado. Estas pessoas não andaram a brincar. E a grande diferença entre o Syriza e o folclore nacional é esta. É que o Syriza tem trabalho de casa feito, quantificou. Sabe quanto é que custa ter um programa de emergência imediato? Eu falei-vos apenas de um dos pilares, há 4. E posso dizer quais são, quer dizer, obviamente fazer um restart à economia e à produtividade com uma justiça de impostos. Eles não querem que as pessoas, por dever 5 cêntimos, fiquem sem casa ou que sejam penhorados os ordenados pelo fisco, o que me parece óbvio e de bom senso.
Portanto, agora o Tsipras, que está à beira da maioria absoluta, não sabemos se vai ter, se não, mas também pouco importa, porque já os pequenos partidos, como o PS, aliás, o PS grego, o PASOK, disse que não se ia pôr no caminho do Syriza. A única coisa que pode parar isto, atendendo a esta competência que nós vemos, porque já está quantificado, é o Banco Central Europeu e são os governos conservadores da Europa, porque se disserem não ao senhor Tsipras, ele vai ter mais dificuldades. E já falaremos na segunda parte dessas dificuldades, eventualmente, Frederico. Vocês os dois têm imensa piada, caramba. Foda. Eu pensei que iam estar aí a tirar foguetes e tudo, e afinal vocês já estão a falar como se tivesse vencido o CDS. Fogo. Programa social? Ó João, então o CDS não tem um programa social? Não. Paulo, o Syriza já não é radical? É pá, extraordinário. Quer dizer, é incrível como isto tudo muda. Eles já são responsáveis. E são. Claro, sim, o CDS, se calhar, não tem um programa tão radical. Não fossem responsáveis, os gregos não elegiam para governar o país. Não, os gregos, eu vou dizer o que é que os gregos fizeram. Os gregos deram a vitória, digamos, ao PS com outro nome. Agora chama-se Syriza, já não se chama PASOK. O cá em Portugal nunca iria acontecer porque se teria que se dar a vitória ao Bloco de Esquerda e o PS do António Costa, que dizem que vai ter maioria absoluta, tinha que descer para 4%. Não é isso, quer dizer, não é. É esse o resultado que eu estou aqui a ver. Não, mas não é esse o resultado. Neste momento é como chamar PS com outro nome, chama-lhe Syriza. Não é. Porque cá em Portugal o que há, digamos aí, dizia o LIVRE, mas o LIVRE é uma criação do PS, para criar precisamente uma ideia de Syriza também, não é? Portanto, nesse sentido, sim, Paulo, olha que é. Portanto, nesse sentido, nós estamos conversados. Quer dizer, quem ganhou, eu não vou dizer que, obviamente, que o Alexis Tsipras não é uma invenção socialista nem nada do género, mas a flexão dele do discurso de radical para perfeitamente moderado e com um programa social que é necessário, e que o João disse aí que é uma coisa óbvia, são coisas óbvias que é preciso fazer. E porquê que isso? Mas é preciso ser um radical para fazer isso? Não, é preciso ser uma pessoa inteligente para fazer isso. E uma pessoa com compaixão, e política com compaixão, é o que tem vindo a faltar na Europa nestes últimos tempos. E isso não interessa nem ser de esquerda nem ser de direita. Agora, se quisermos radicalizar, eu também chamo a atenção que o terceiro partido mais votado foi a extrema-direita. Ok, bem, sou eu. Eu não tenho aqui a boca de Rio Maior. Não, mas eu precisei chamar isto, que é para senão isto está a ficar muito sem piada. Vocês, francamente, eu ia ter que concordar convosco e íamos, ok, agora paramos, pronto, vamos falar da derrota do Porto, nem Marítimo, quer dizer. Eu não estava a pensar a responder, quer dizer, não estava a pensar apenas comentar isto em termos de importância. Se eu vim aqui falar, vamos... Estava a pensar, comentar apenas em termos do que isto significa para a Europa e para a própria Grécia e para o problema todo em que nós estamos metidos, mas vou responder-te e fazer esse volte-face. Eu estou assim, isto não é por influência da RTP1 e das vários pivôs e que lá há, que mexem imensas mãos. É porque, enfim. Mas, para te responder a essa questão a política, é o seguinte. O que eu acho, nós estamos a ver na Grécia, portanto, o fim do Partido Socialista, a emergência, portanto, de uma força que vem da esquerda para a área governativa e que vem com os votos do PS. O Syriza não é eleito com os votos do Syriza, nem dos comunistas, nada disso, é eleito com os votos do PS. Portanto, há pessoas que votavam PS e que agora votaram Syriza porque romperam com o seu PS. Tinham razões fortes para romper com o PASOK. Pronto. Em Espanha passa-se o mesmo. Portanto, há razões fortes para as pessoas romperem com os partidos de centro, não apenas com o PSOE, mas também com o PP. E estão a romper. E, portanto, é por isso que um partido que não tem sequer ainda substrato, não tem ainda sequer aquilo que o Syriza já tem, aparece nas sondagens como uma grande força. Porquê é que não se passou isso em Portugal, e nomeadamente com o PS? Por duas ordens de razões. Primeiro, porque em Portugal houve este fenómeno da esquerda
portanto, um grupo de esquerda, uma esquerda moderna, uma esquerda urbana, e não a esquerda tradicional, não a esquerda ultra ou comunista, portanto, não é aí, é uma esquerda nova, urbana. Esse fenómeno em Portugal aparece mais cedo, pronto, com o Bloco de Esquerda. Mas o Bloco falhou a missão. Não é? Os eleitores do Bloco o que queriam era que o Bloco crescesse até se tornar um partido de poder. Pronto, e o Bloco falhou essa missão e, portanto, agora está em desagregação e com ele a esquerda. E, portanto, isso faz com que as pessoas do PS não tenham essa razão, eu disse duas ordens, não tenham essa razão para deixar de votar PS. A outra ordem de razões é que o PS português, apesar de tudo o que quiserem pintar, e podem pintar à vontade, não sofreu o que sofreram PASOK e PSOE com as questões, portanto, da proximidade do poder que acarreta sempre os abusos e os escândalos e pronto, já sabemos disso tudo. Mas mesmo assim, o nosso PS foi bastante menos massacrado por essas situações do que foi o PASOK e o PSOE. Pronto, isto é aquilo que eu tenho para responder, portanto, é a minha moca de Rio Maior em relação a esta história. Portanto, eu só quero saber quando é que a gente vai gravar a Évora. Quando é que a gente vai fazer aquele programa da Évora? Então, Paulo querido, deixa-me lá. Gostava de falar. Que agora veio o João. Espera. Para uma terceira ronda, dizer umas coisas. Fazemos uma terceira. Uma terceira? É pá, eu dou para tudo. Não, que eu a ti nem sequer te respondo, porque o teu discurso é a direita a querer... aliás, eu devo dizer... Eu vou te dizer... Ouve lá, o Le Pen e a filha já deram os parabéns. Exatamente. Syriza. Portanto, mas a direita... Esse discurso que tu tens, que é igual ao do Le Pen, a dizer que o bom senso deve estar em todo lado e que não se pode atribuir só à esquerda, é uma coisa que para mim passa ao lado, quer dizer, não existe. A direita, se algum dia quiser fazer alguma coisa de boa pelas pessoas, que faça. Eu conheci um bom homem, e conheço, que disse uma vez uma coisa ao patrão lá na fábrica onde trabalhava, que era, se o comunismo fosse mau para os trabalhadores, os patrões eram todos comunistas. Portanto, acho que não preciso dizer mais nada, porque este bom homem disse tudo. Portanto, é o que tenho a responder-te, é essa laracha que tu... Eu respondo com aquela... Agora ouves que eu te... Espera lá, já respondo. Está bem. Tu falas já a seguir, portanto, respondo já daqui a bocadinho. Pronto, depois diz lá o que quiseres. Em relação à Europa, que era aquilo que eu ia dizer nesta segunda parte, dos 7 pontos de negociação que o Syriza apresenta, não vos maço com os 7, 2 já estão em cima da mesa. O primeiro foi o que o gajo do Banco Central Europeu veio anunciar. E o segundo é a tal cláusula que os franceses andam a falar há alguns meses para o aumento do déficit até haver um crescimento real da economia. Portanto, dos 7, 2 já estão. Faltam 5. Sendo que o mais interessante é, de facto, esta moratória em que eles podem pagar só os juros, que é uma coisa, qualquer um de nós pode pedir ao nosso banco. Quem tem uma hipoteca da casa e paga empréstimo, podemos ir lá pedir para, durante 1 ano ou 2, pagar só os juros. Portanto, não está muito longe. Eu não acredito que venha a acontecer. Sou sincero, eu acho que a Europa vai apertar o Tsipras com medo que isto depois se espalhe pelos outros lados todos. Principalmente por Espanha e Itália. Em Portugal eles não têm medo nenhum, porque isto é tudo gente muito carneira. A Joana Amaral Dias até está contra o partido que acaba de formar há 15 dias, portanto, aí estamos tranquilos. Mas vai ser interessante ver como é que os mercados reagem nesta segunda-feira, na abertura. Em termos de citações, essa faz-me lembrar aquela que tu disseste lá do patrão do comunismo. Vem no filme, foi a Maria de Medeiros disse isto em português no filme Henri June, que era: se a merda valesse dinheiro, os pobres nasciam sem o olho do cu. Portanto, nesse caso, eu não sei o que é que a Grécia vai conseguir fazer numa Europa de capitalismo desenfreado, onde o euro é o rei e senhor, e ainda por cima, numa Europa, membro da NATO. Obviamente que nós e a Grécia temos muito em comum. É engraçado porque somos os povos tão separados, e, no entanto, até mesmo historicamente, há muitos anos,
desde dos fenícios que vêm para estas paragens, a ligação marítima ali do Mediterrâneo e tudo, e portanto há esta coisa que até o Fernando Pessoa falava dos impérios, do Império Grego e depois do Império Português, portanto tudo isso. Portanto, nós podemos ter muito em comum, como somos povos do Sul, até mesmo a forma de estarmos na vida, a pequena corrupção que existe, o primo, a cunha, tudo isso nós vemos nas histórias da Grécia, aquela coisa que agora andaram aí a dizer, aquele tipo que gesticula muito, assim, que andava a dizer que os senhores, os taxistas são todos cegos para terem aquilo. Pá, nós não conseguimos chegar a tanto também, mas tínhamos aquele gosto. Grande ideia. Portanto, nós temos muito em comum. E, portanto, é como eu volto a dizer-vos, eu não vi aqui uma vitória preocupante como seriam, por exemplo, aquela coisa das esquerdas da América Latina. Isto não vai ser isso. Agora, o que é certo, e sim, e é um grande exemplo que a Grécia vai dar com esta vitória, é a possibilidade de haver uma nova pessoa a negociar aquilo que é o óbvio. O óbvio é que os nossos políticos não tinham força nem coragem porque estavam demasiado dentro do salão. Dependiam demasiado da política para manter os seus empregos. Agora, os 150 deputados do Syriza, ou 151, eu não sei se neste momento que estamos a falar se já ultrapassaram... Não, 149 neste momento, aqui o nosso... Não. Pronto, esses 140 vão ter também que manter, pelo menos já está resolvido o problema de emprego para eles, portanto já temos aqui. E portanto vão querer portar-se bem, e esse portar-se bem, agora vamos ver se é portar-se bem perante a Europa ou portar-se bem perante os eleitores. Senão vamos ter eleições daqui outra vez a 6 meses ou daqui a um ano, como a Grécia tem vindo a ser, e portanto, aliás tem sido essa insistência quase laboratórica do Syriza que fez com que eles chegassem a este poder, neste momento. E agora vamos lá ver se eles se vão manter ou se vão chegar a 60%, como já teve o PASOK, que teve 60% e que agora desceu para 4%. Portanto, é muito interessante ver num país isto, a democracia a funcionar. Coisa que cá em Portugal, às vezes parece ser difícil, mas se calhar é possível. Mas só é possível se houver novas pessoas a entrar na política, e não com os mesmos que estão agora aqui de sempre. E, portanto, isso aí é que eu quero ver, se estes novos partidos querem trazer pessoas novas para a política ou não. Eles prometem muito, mas depois, de repente, agora vamos ver sempre as mesmas personalidades, chamadas personalidades. Portanto, isso é preciso mudar, essa questão das personalidades, e trazer as pessoas para a política, né, realmente, e fazer aquilo que o João disse, o óbvio. Vamos ver se os gregos conseguem ter força para negociar e fazer o óbvio. Pronto, eu agora dou-te razão em relação a isso, embora eu acho, enfim, também eu não ponho os partidos fora da equação, mas acho que sim, que a política portuguesa tinha muito a ganhar com um refrescamento das pessoas. E tenho a certeza que há muita gente que podia refrescar com valor a política portuguesa. Mas, agora, mudando de tom e voltando à história da Grécia e daquilo que está aqui a acontecer. O que está a acontecer não é só o Syriza, como eu disse, está a acontecer a desvalorização do euro por força do BCE, e não é uma política que seja propriamente recente. O euro está a desvalorizar desde maio. Começou a desvalorizar primeiro, muito timidamente, depois agora em dezembro, quando começou a preparar-se o anúncio, no princípio do ano, o anúncio do Banco Central Europeu, o euro levou uma grande pancada, portanto desceu bastante, e agora, quando houve esse anúncio, portanto na semana passada, houve o anúncio do Banco Central Europeu, daqui a injetar dinheiro, e o euro desvalorizou ainda mais. A desvalorização acaba por cumprir um efeito semelhante ao da austeridade, mas ao contrário. Ou seja, não obriga ao empobrecimento generalizado da população, e tem outro efeito, que é o efeito espera-se que tenha outro efeito, que é o efeito de estimular a economia. Portanto, nós estamos à beira da deflação, que será um desastre económico, e um euro mais fraco poderá estimular novamente os agentes económicos a gastarem o dinheirinho, a aplicarem, a investirem o dinheirinho que lá têm, porque não é bem uma questão de falta de dinheiro, é uma questão do dinheiro estar parado. E, portanto, desvalorizar o euro vai fazer com que os eurinhos saltem das continhas onde estão acumulados e venham novamente para a economia real e tentar, portanto, fazer com que ela, enfim, com que aconteça alguma coisa. De notar aqui que isto
esta política está mais ou menos concertada em termos europeus, não pela senhora Merkel, que é quem aparece sempre nas narrativas mediáticas, ou na narrativa mediática dominante, mas por pessoas como o primeiro-ministro italiano, que já disse, aliás, que o objetivo da Europa devia ser levar o euro à paridade com o dólar, portanto, aproximá-lo, ficar um dólar, um euro. Está quase, está quase. Mas essa política que é defendida, entre outros, pelo primeiro-ministro italiano, e que Draghi agora está a ir por o mesmo caminho, não é? Portanto, essas políticas, que são as políticas financeiras da União e do euro, juntam-se agora a este sinal de mudança política que vem da Grécia. Portanto, eu, ao contrário do que acha o João, que está com algumas dúvidas sobre se a Europa vai deixar que o Syriza avance com isto, eu acho que, pronto, é evidente que a Europa não pode mudar muito o discurso, não pode sem perder a face, não é? Mas nós também não queremos que ninguém perca a face. Deixa-me então dizer-te porque é que eu acho. Eu acho que só com uma vitória do Podemos este ano em Espanha e com o Beppe Grillo a ganhar peso em Itália, e atenção, que o Tsipras não gosta do Beppe Grillo, não gosta, aliás, já discutem, é que vai haver algum peso do sul da Europa para conseguir fazer alguma coisa com o norte da Europa, porque a esta hora os suecos e os finlandeses e os ingleses estão-se a rir, não estão aqui como nós, que somos cá de baixo e pobretanas, todos contentes por haver um gajo assim. Não, os gajos estão-se a rir. Dizer que és dinheiro vai ao Tota, não é? Não me chateies mais. E as pessoas não vão largar assim facilmente. Os contribuintes do norte da Europa vão ter a velha história. Porque um dos pilares, dos 7, dessa negociação europeia é pedir à Alemanha o dinheiro que a Alemanha deve à Grécia em reparos sobre a ocupação nazi. E isto vai dar pano para mangas. Isto vai ser... Porque é suficiente para 1/3 da dívida grega desaparecer. Portanto, com juros e não sei o quê, é suficiente. E o Tsipras ou usa isto para negociar e faz bluff com isto e consegue algumas coisas, ou então tem mesmo que se agarrar a isto. Mas só para acabar, dizer uma coisa sobre o PS grego, o PASOK. O Papa Andreu, que era líder do PASOK até agora, saiu do PASOK. Portanto, o PASOK morre por dentro. Aliás, o partido, julgo que tinha sido fundado até pelo pai dele, que tinha sido um dos fundadores, e ele já saiu e criou ao lado um novo partido, não para estas legislativas, mas para as próximas, que hão de ser daqui a algum tempo, chamado Movimento dos Democratas Socialistas, o MDS. Portanto, enfim, há aqui uma revolta do PS sobre ele próprio, do PS grego sobre ele próprio. Porquê é que eu acho que este fenómeno não acontece em Portugal? Porque enquanto apareceu um movimento, ou 2 ou 3, que saiu do Partido Comunista Grego, não veio cá das orlas do PS. O Frederico há bocado dizia, com alguma razão, acho eu, que o LIVRE e que estes movimentos da juventude da Joana Amaral Dias e do Ramos e Almeida e não sei o quê, isto são movimentos que uns passaram pelo PCP e tal, outros não, mas são movimentos que eles queriam todos era ser líderes do PS. Aqui, nem o Tsipras quis ser líder do PASOK, nem a malta do PS grego esteve muito atenta, nem quis fazer pontos, não quis. Desde muito cedo o Venizelos nem sequer quis ouvir falar nestes gajos. Erro, aliás, que está a fazer o PSOE em Espanha. Erro, aliás, que o PSOE faz em Espanha, repetidamente. Aliás, já anda aí a moça da Andaluzia completamente à solta, a querer fazer grandes coligações com toda a gente e marimbando-se para aquilo que é, de facto, o Podemos. Portanto, o que nós vamos ter em Portugal é mais do mesmo, que é 1,5 de diferença entre o PSD e o PS, e depois o CDS a desempatar. E disse. É isso. Tá bem. Eu tenho uma nota final. Escapará muita gente, a mim não me escapou. O discurso do Tsipras fecha, o discurso de vitória do Tsipras na noite das eleições fecha com uma música dos Clash, da Clash. Adorei. Qual era a música? Era uma música qualquer, era dessa. Não sei dizer o nome.
Só sou o London Burning. Não é. London Bridge, não. Está bem. João, nota final. Não, eu não tenho mais nenhuma, não tenho mais nada. Pronto, a minha nota final era, eu acho que o tema de hoje devia ter sido a derrota do Futebol Clube do Porto na Madeira, mas pronto, fica outra vez. E nós pedimos desculpa aos perdonautas por não falar disso, mas falaremos com certeza também. Exato. Um abraço a todos.